Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Deus está falando aqui, através do profeta Jeremias, você pode encontrar esta passagem no capítulo 5, versículo 7, de como o povo o tratou em troca de tudo que ele fez por ele. Novamente, quando os fartei, ou seja, quando eu lhes dei abundância, quando eu os enchi de todas as bênçãos, riquezas, prosperidade, suas casas, seus campos, suas colheitas, o ouro das nações, seu comércio, quando eu os abençoei de forma que eles cresceram, então adulteraram, ou seja, me traíram. Procuraram outros deuses. Você sabe que a idolatria para Deus é o mesmo que o adultério para a pessoa casada, a pessoa traída. Você que já foi traído, você tem uma pequena noção do que Deus sente quando as pessoas o trocam por outras coisas que elas chamam de Deus neste mundo. Então ele diz: quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, quer dizer, foram procurar as prostitutas. Novamente usando a linguagem de uma pessoa casada. Imagine, para você ter uma ideia do que Deus está falando aqui, da dor que ele sente, é como uma pessoa, uma jovem, que dedicou a sua vida ao seu namorado, o seu amor, né? O seu primeiro amor. Ela conheceu o seu namorado, se apaixonou, os dois se apaixonaram, eles noivaram, prometeram juras de amor eterno e então se casaram. E ali se casaram e foram construindo uma história, construindo uma vida. E ele trabalhando pela casa, pela família, trabalhando por ela apoiando a ele em tudo, ajudando a ele em cada conquista, e eles foram crescendo, prosperando, até que quando eles estavam ricos, abastados, realizados, já depois de uma certa idade, o marido se enoja ou se cansa, fica entediado da sua esposa, porque já está um pouco mais velha, já não tem mais aquela flor da sua juventude. Afinal, ela se dedicou a ele. Ele então a troca por uma mais nova. Ele comete o adultério e troca por uma mais nova. Ou vai, como Deus disse aqui, a uma casa de prostituição para satisfazer os seus desejos e trai a sua mulher, a mulher da sua mocidade. Duro, não é isso? E isso acontece, infelizmente, com muitas mulheres e muitos homens também. Não é só a mulher que é traída, muitos homens também hoje são traídos, homens fiéis, homens que dedicaram suas vidas a uma mulher e depois se encontraram traídos por elas, trocados por elas. Deus se compara a este homem traído, que depois de dar tudo para sua mulher, tudo para ela vai e o trai. A traição realmente é uma coisa diabólica, demoníaca, porque é um golpe tão duro que foi a única razão, o único motivo que Deus permitiu a separação, o divórcio. Foi a traição, porque nem ele, apesar de odiar o divórcio, nem ele impõe a dor da traição sobre ninguém, sobre a esposa, sobre o marido, para que conviva com isso. Não, ele não impõe. Ele sabe que é insuportável. Portanto, não é que ele obriga a pessoa, o casal, a se separar depois da traição, mas ele compreende, ele faz uma concessão se a pessoa, depois de traída, não tem estrutura para continuar naquele relacionamento.
Ele completamente entende isso e por isso faz uma exceção e permite o divórcio em casos de infidelidade, de adultério. Ora, o que isso significa? Nós temos aqui dois sentidos, dois significados. Deus está falando ao mesmo tempo de casamento, ele fala do casal, da importância do casal ser fiel, ser justo, que é o que se espera um do outro diante de uma aliança firmada no altar. O que se espera de um casal é que depois que o seu marido, a sua esposa, abdicou da liberdade, da vida de solteiro para viver para você, deixou a sua família, deixou o pai, deixou mãe. Alguns cônjuges deixaram seus sonhos pessoais, deixaram a carreira em prol da carreira do parceiro, não é? O seu cônjuge que vem sacrificando a vida por vocês dois, pelo nós, sacrificou o eu pelo nós, o mínimo que você deve a esse cônjuge é a sua lealdade, a sua fidelidade. É o mínimo que é esperado. Que a pessoa seja fiel, reconheça. Ah, mas se eu não amo mais, se eu não sinto mais isso, se eu não sinto mais aquilo, isso aí é outra história. Isso aí há formas de você lidar com isso. Você está infeliz no seu casamento por uma razão ou outra, você tem que lidar com isso. Mas não é traindo que você vai trazer felicidade, nem para você, nem para outra pessoa. Então, Deus está falando aqui da fidelidade conjugal, em primeiro lugar, que o mundo precisa tanto aprender, tanto homens quanto mulheres, pois hoje o que se pratica é o ninguém é de ninguém, o que se pratica é o importante é ser feliz, se eu não estou feliz, então eu saio desse casamento, vou para outro, saio desse relacionamento, vou para outro, troco essa pessoa por outra. Isso é o que se vive, não é? As pessoas hoje estão descartáveis, desleais, infiéis, fiéis somente aos seus desejos e caprichos. Então, você precisa aprender, se você quer ser feliz no casamento, você precisa aprender digamos, na cartilha, no beabá da cartilha do amor inteligente, está lá a lealdade. A lealdade. A fidelidade é preciso ser aprendido e praticado. E o outro aprendizado desta passagem, o maior de todos, é também essa fidelidade e lealdade a Deus. Pois quantos agora me ouvem que fizeram a mesma coisa que Israel foi acusado de ter feito aqui, pelo próprio Deus? Depois de fartos, depois de abençoados, você foi abençoado, você foi curado, liberto, você foi salvo, você foi tirado da lama. Deus te achou lá na lama e te salvou. Te deu uma vida, dignidade, te deu um nome, não é? Te deu paz. Ele te fartou de bênçãos. E quando você estava farto de bênçãos, você não tinha mais tempo para ele. Você se encantou com outros senhores por aí. De repente você não tinha mais tempo de orar, você não tinha mais tempo de ler a Bíblia, falar com Deus. Você tinha tempo para falar com todo mundo. Você tinha tempo para falar ao telefone por horas com um cliente. Você tinha disposição para pegar o seu carro, pegar o avião e ir para outra cidade, outro estado para visitar um cliente, para fechar um negócio, mas você não tinha disposição para tirar 10 minutos e ir à igreja. Né? A distância da igreja, 10 minutos da sua casa, 15 minutos da sua casa, você não tinha mais disposição. Porque agora você estava muito ocupado administrando as bênçãos que você recebeu. E você foi deixando a Deus pouco a pouco. No começo, você disse, não, eu oro em casa, eu busco a Deus em casa, Deus entende, eu estou sendo abençoado e eu não vou deixar de dizimar, eu não vou deixar de dar ofertas, mas Deus entende que eu tenho que crescer, eu vou abençoar a obra dele com muita riqueza. No começo foi essa a intenção. Hoje, você está aí caído, você jogou fora os seus princípios, jogou fora a sua fé. Em troco de quê? A troco de quê?
como o homem que vai lá no prostíbulo e paga pelo sexo, não pelo amor, mas pelo sexo, e tem lá um prazer, entre aspas, por alguns segundos, você teve os seus prazeres aí no mundo. E o resultado agora, o saldo emocional, é o vazio que você sente. Um vazio enorme, uma sensação de culpa, uma sensação de ter sido infiel. Pois é, mas há tempo para você. Há tempo. O que é que Deus espera como um Deus tão amoroso, tão paciente e misericordioso? Ele diz na sua palavra, mesmo se você foi infiel a mim, eu te espero de volta. Se você voltar, eu curarei as tuas infidelidades. Eu sararei a tua deslealdade. Então, se você vier e voltar para Deus, ele te aceita, mas é preciso você deixar os seus amantes que você trocou Deus por eles. E aí, o que é que você vai fazer? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.